Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo vai ter uma vibe mais papo de amigas novamente. Peguei até uma cobertinha que agora está fazendo um pouquinho de frio, porque a gente vai continuar os assuntos íntimos da semana passada, tá? Na semana passada eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo específico daí sobre relações mais íntimas. Hoje eu vou falar de uma parte mais bolsinha de ostomia, como que funciona essa parte pra mim, sendo tão jovem, né? Então eu quero fazer um vídeo atualizado mesmo sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante. Já quero deixar um agradecimento especial aos membros e dizer que se você está assistindo esse vídeo na sexta-feira mesmo, no dia que ele está estreando, hoje fazem 10 anos do meu primeiro post no Instagram. Isso quer dizer, gente, que eu já estou há 10 anos na internet, tá? Sem mais delongas, se inscrevam, deixem um like e vamos pro assunto de hoje. Eu selecionei mais algumas perguntas aqui, da caixinha ainda que vocês mandaram, mas eu queria começar falando sobre todo o contexto, né, de ostomia e todas essas questões. Quando se fala de ser uma mulher ostomizada, existem muitas questões por aí, tá? Eu acho que desde o momento que a gente fala sobre uma pessoa usar uma bolsinha, já existem vários medos e preconceitos embutidos nisso. De vergonha, de achar que não é bonita, de ter vergonha do corpo. Então, ser uma mulher com deficiência realmente é uma experiência um tanto quanto desafiadora. Quando eu coloquei minha bolsinha, gente, eu tinha 12 anos de idade, né? Como vocês já sabem. Eu tive muita dificuldade, né? Depois, quando eu fui ficando adolescente, dei o meu primeiro beijo, as coisas foram avançando, entrei num primeiro relacionamento, meio que veio um pânico na minha cabeça de tipo, tá, beleza, eu acho que eu vou ter minha primeira vez. E como que vai ser isso, sendo que eu sou ostomizada, sendo que eu tenho uma bolsinha? Naquela época, quando eu pesquisava sobre esse tema na internet, eu achava, gente, até então, pessoas mais velhas que eu falando sobre isso. Quando eu comecei a pesquisar, eu tinha entre 15 e 16 anos, tá? E eu não encontrava ninguém com 15 e 16 anos falando sobre como foi, por exemplo, a primeira vez com uma bolsinha, sabe? Todo mundo que eu achava falando já tinha tido a primeira vez. E digo mais, tinha muita gente que eu encontrava que já era casada. Então, eram mulheres que tiveram outra vivência, sabe? Que estavam dentro de um casamento e aí elas precisavam, né, se reinventar dentro daquela relação que já era de anos com uma ostomia. No meu caso, não, gente. No meu caso, era do zero. Como que eu vou iniciar a minha vida sendo que eu já sou ostomizada? Então, esse foi o meu maior desafio. Minha primeira vez, como eu já falei no outro vídeo, foi com menina. Minhas primeiras paixões foram de meninos, mas os meus primeiros relacionamentos foram com meninas, tá? Quantos anos você perdeu? Acho que eu falei no outro vídeo, né? Mas eu não lembro a idade exata. Mas foi 17, 18. E aí já tem essa pergunta. Você tem vergonha de mostrar o seu corpo quando vai se relacionar com alguém? Eu tive algumas experiências onde eu não queria falar pra pessoa que eu tinha uma bolsinha. Então, o que eu fazia na época? Eu usava cintas, tá? De esconder a ostomia. Existem cintas que você pode comprar para sua ostomia. E eu tinha essas cintas quando adolescente. Eu usava essas cintas para ir para a escola já. E então eu não falava sobre a bolsinha para as pessoas, né? Primeiras pessoas que foram sabendo da minha ostomia e tal, não foram as primeiras pessoas que eu me relacionei. Olha só que engraçado. Porque eu tinha vergonha mesmo, gente. Eu tinha vergonha do que a pessoa ia achar sobre isso. Então, as minhas primeiras experiências ainda foram usando essas cintas, sabe? Então, no momento ali, né, mais assim, eu confesso que na minha cabeça foi muito difícil a vergonha que eu tinha do meu corpo de, por exemplo, tirar aquela cinta ou de tirar completamente a minha roupa e a pessoa ver a minha bolsinha. Até porque quando a bolsinha tá cheia, ela fica meio pesada para baixo, ela fica meio feia. A bolsinha que eu usava antigamente era uma bolsinha que dava para ver o número 2 ali.
E aí eu ficava muito desconfortável com isso. Então, meio que surtava, sabe? Eu achava que ia cortar totalmente o clima. Conversei muito com a minha mãe sobre, gente. Muito, 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 muito. E aí, minhas primeiras estratégias foram justamente usar ainda a cinta segurando a bolsinha. Eu deixava a cinta completamente na minha barriga e não tirava a cinta por nada, tá? Eu confesso que nas minhas primeiras experiências também, eu não tive coragem de tirar completamente a minha roupa também. Acho que essa é uma dica mais para, tipo, pessoas que estão tendo os primeiros relacionamentos, pessoas que estão ali ainda, tipo, iniciando a sua vida, pessoas que ainda se sentem muito inseguras com o seu corpo. Quando você encontra, né, uma pessoa, digamos, você encontrou uma pessoa do Tinder, vocês marcaram de dormir junto. Acontece, a vida adulta é assim. E aí fica aquela coisa, né? Falo que eu sou customizada, não falo. Então, acho que uma das primeiras dicas, e foi o que eu fiz por um tempo, foi não tirar completamente a minha roupa. Tipo, sabe essas regatinhas de pijama que são super confortáveis de dormir? Que elas são mais justinhas? Então, eu usava essas regatinhas assim. Então, eu deixava a regatinha e ela ficava meio que segurando e tapando também a minha bolsa, o que me deixava mais confortável no momento para eu me soltar sem pensar muito, tipo, ai, a minha bolsa tá indo para um lado, tá indo para o outro, tá, o que eu faço, sabe? E foi assim que eu fui tendo as primeiras relações. Do jeito que eu tô falando, parece que foram muitas vezes também, né, que aconteceu. Eu pareço a pessoa que mais... Aí depois disso eu tive uma experiência onde eu me senti mais à vontade com uma pessoa, porque eu passei mais tempo com essa pessoa viajando. E nessa viagem eu consegui, em muitos momentos, me sentir mais à vontade ali com a bolsinha, com tirar completamente a roupa. Eu lembro exatamente, gente, do dia em que eu consegui dormir com uma pessoa e tirar toda a minha roupa, porque eu não, como eu falei, né, eu nunca tirava toda a minha roupa. Então, essa experiência, depois disso, que eu percebi que estava tudo bem também, quando eu tirei toda a minha roupa, eu fui criando mais autoconfiança. O que me ajudou a ter autoconfiança? Os vídeos na internet, gente. Quanto mais eu falava sobre ostomia, quanto mais eu mostrava a minha ostomia nos vídeos. Ah, bora trocar, bora mostrar. Ter um perfil na internet que fala sobre isso fez totalmente com que eu construísse a minha confiança com a minha ostomia, com o meu corpo e com que eu visualizasse mesmo o meu corpo na tela do celular e visse que não tem nada demais a bolsinha ali, sabe? Parece que na minha cabeça, naquela época de ostomizada, a bolsinha ela era desse tamanho, sabe? E na real, a bolsinha fica aqui na minha barriga, e, tipo, nada demais, sabe? Foi só depois da pandemia, digamos assim, que foi quando eu comecei a ter meus primeiros dates e relações mais íntimas mesmo com meninos. Porque até então eu tinha dado meu primeiro beijo num menino, mas eu não tinha tido quase nada mais. Que foi mais ou menos a mesma coisa pra mim, parecia que eu tava fazendo tudo de novo pela primeira vez. Confesso que até então, as minhas experiências com meninas não tinham sido suficientes pra eu pensar, tipo, ah, que posição eu me sinto mais confortável, quais então truques que eu tenho que ter, sabe? Na hora que for acontecer. E aí, justamente já puxo essa pergunta que mandaram. Como que é a relação com a bolsinha? Tem alguma posição ou movimento que dá ruim? Algum cuidado extra? Aí eu fui descobrindo as formas mais confortáveis para mim. Chegou um momento, gente, que depois que a pandemia começou ali, isso é importante eu falar, esqueci. Quando eu fui ter também minhas primeiras experiências com menino, eu não usava mais a cinta, tá, gente? Eu parei de usar a cinta, eu acho que foi 2019, eu parei de usar as cintas de ostomia. E, gente, a bolsinha, ela é um saquinho que fica solto, né? Vou falar coisas que eu percebi que me ajudaram, tá? Primeira coisa, isso até hoje, e é de lei, e é normal, enfim. Quando eu recém como, é o momento que eu mais vou ter que ir no banheiro, então não rola, entende? Não tem como
Outra coisa que eu sempre faço, limpo bem a bolsa antes de ter qualquer tipo de relação. E aí, assim, hoje em dia eu uso uma bolsa que eu consigo diminuir ela, mas eu lembro que antes não tinha isso na minha. Então, eu pegava com micropore mesmo, ou uma fita, qualquer coisa, eu enrolava um pouco a minha bolsa e prendia, sabe? Deixava ela menorzinha, só pra não ficar, tipo, muito comprida, porque tem bolsas que são mais compridinhas, né? Só pra não balançar tanto, porque, querendo ou não, é um saquinho e esse saquinho faz barulho, sabe? Eu vou até, ó, vou mostrar aqui, tipo, aqui tá minha bolsinha, ó. Quando ela fica cheia, gente, tá vendo que ela fica assim, mais pesadinha pra baixo? Então é isso que eu tô falando. Primeira coisa que eu faço, tiro esse conteúdo daqui, esvazio. Essa bolsa aqui, ela já tem o fechamento de dobrar. Então eu consigo deixar ela menor. Mas ainda nem é tão menor assim, ó. Se eu quiser, eu ainda posso colocar uma fitinha e deixar assim, ó, menor. Tá vendo? Assim eu acho mais confortável. Entender, né, que a bolsinha, ela balança e ela faz barulho também. Isso é algo inevitável, gente. Eu vou mostrar aqui, ó. Quando a gente vai, ó. A gente acostuma, entendeu? Então, deixa eu sentar de volta, peraí. Então, como vocês podem ver, foi só realmente tendo as primeiras experiências, e aí foi o que eu fui fazendo, né? Eu prendia um pouco mais a bolsinha. Isso era mais, gente, quando eu tinha, tipo assim, o primeiro date, sabe? Primeira vez com tal pessoa. Era mais ou menos o que eu fazia, sabe? Eu prendia mais a bolsinha para não balançar tanto, né? Eu ainda tenho algumas inseguranças, sabe? Então ainda não me sinto totalmente confortável. Eu lembro que quando eu tirei a cinta, né? E comecei a estar ali só com a bolsinha mesmo, eu ficava muito nervosa, assim, nos momentos tipo, nossa, minha bolsinha tá encostando na pessoa, sabe? Ou quando a pessoa mesmo encostava na minha bolsinha ou ia encostar na minha barriga e tocava na minha bolsinha, eu ficava muito assim no começo, sabe? Eu ficava, tipo, muito nervosa, sem saber o que fazer. O mesmo pros barulhos. Porque muita gente pergunta, né, se solta, como é que eu solto o pum e tal. Gente, eu solto o pum pela bolsinha também. E ela faz barulho e é meio que involuntário. Às vezes eu posso estar ali no meio do negócio e vai soltar um pum, ou vai dar uma diarreia, vai começar a sair pela bolsinha e vai fazer um barulho, tipo, a pessoa vai perceber. É o melhor que eu posso dizer é que a pessoa percebe sim. Quando você começa a ter uma relação com alguém e quando você encontra pessoas que realmente não se importam com isso e que vocês vão pegando uma intimidade, isso não é nada, gente. Isso não é nada. Mas eu realmente só posso dizer que eu sinto isso mesmo agora nesse relacionamento que eu tô, sabe? De tanta proximidade há tanto tempo, essas coisas, esses detalhes já não são mais uma questão para a pessoa que eu tô, porque a gente já é muito íntimo, muito próximos. Então eu acho que essas vergonhas, elas são sim difíceis de lidar no começo, quando a gente tá conhecendo alguém. Mas assim, se a gente desconstruir isso bem na nossa cabeça, se a gente perceber que a bolsinha ali ou não ali, dá para fazer tudo do mesmo jeito. Se a gente vê que o barulho ou essas outras questões não são um problema, a gente fica mais tranquilo, sabe? A gente não liga tanto assim. E aí a gente passa essa segurança para outra pessoa perceber. Na real, às vezes a pessoa nem fala nada também, sabe? Tem gente que gosta de usar aqueles negócios assim de colocar no corpo todo que cobre a bolsinha também. Agora eu não lembro o nome, mas é tipo um maiô. Eu nunca usei aquilo, tá? Não tenho nenhuma experiência com aquilo. Eu já vi também gente que pega e dobra a bolsinha pro lado, sabe? Tipo, dobra, enfim, coloca a bolsinha pro lado e fala que se sente mais confortável. Tem gente que se sente mais confortável de um jeito. Aí é do seu jeito, com a sua ostomia, realmente, que você vai saber, sabe? Tem uma pergunta aqui também sobre se eu posso ter filhos. E aí eu queria entrar nesse ponto aqui, né, gente? É possível você
ter uma gestação com a ostomia. Eu falei disso no outro vídeo, né? Mas já que a gente tá falando sobre a coisa que realmente gera os filhos, vamos tocar nesse assunto novamente. Isso é muito importante, gente. Você tem que ver, né, a sua doença de base, qual o motivo dessa colostomia. Tudo isso interfere no ponto de se você pode ou não ter uma gestação com essa ostomia. Claro que se você é ostomizado, a gestação ela vai ser um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo não muda muita coisa. Eu sigo perfis de pessoas que engravidaram com a bolsinha e mostraram, né, algumas dicas, porque como a barriga distende, então o estômago que tá ali, né, como que faz? Tem que ficar cuidando, sabe? Você tem que estar direto com o seu médico cuidando de todas essas partes. Por isso que eu também, já que a gente tá falando de todo esse assunto, quero deixar o aviso aqui, né? Só porque a gente é ostomizada, não quer dizer que a gente não vai engravidar. E é por isso que a gente ter os métodos contraceptivos, usar a proteção na hora da relação é muito importante, tá, gente? Então, isso não nos anula de nada, tá? Porque eu já vi algumas pessoas falando que meio que anula e aí a gente não precisa se proteger, mas a gente precisa se proteger tanto, né, do caso da gente engravidar, tanto da gente contrair alguma doença. Todos esses assuntos são muito importantes, principalmente dependendo do caso, do nível da sua doença. Você tem que cuidar muito isso, porque eu aposto que você não quer, né, ter um novo diagnóstico. Então, para evitar novos diagnósticos ou novas internações, seria muito interessante se você usasse proteção e tudo isso. Tem uma outra pergunta que ela é bem íntima, mas como eu sei que muita gente tem curiosidade, eu vou falar nesse vídeo, que é a partezinha lá, gente, o C lá embaixo, sabe? Isso também depende de pessoa para pessoa. Olha só que curiosidade. A pessoa pode ter feito cirurgia onde o médico meio que fechou por vários motivos, tá? É que são tantos motivos para a pessoa ter ostomia que eu não posso dar uma resposta só, entendeu? Mas sim, ele pode ter fechado. Isso é possível, tá? Tem pessoas que têm lá embaixo fechado ou até que nasceram com lá embaixo fechado. Existem vários tipos de questões aí cirúrgicas que daí são reconstruídas ou não. No meu caso, foi retirado, né, todo o intestino grosso. Não tem nada mais lá embaixo, mas também não foi fechado. Dá pra entender, né, gente, do que eu tô falando. E eu sei que é um assunto bem íntimo, né, novamente, mas como muita gente pergunta, muita gente tem essa curiosidade, já minhas amigas já perguntaram, enfim, também tem essa questão, tá? Então, varia de pessoa para pessoa. A conclusão que eu posso dar para vocês é que quando eu era adolescente, eu pensava em várias formas de como driblar tudo isso e como esconder a bolsinha, como não mostrar a bolsinha, como evitar os barulhos da bolsinha, como evitar várias coisas da bolsinha, que na verdade, a partir do momento que eu parei de evitar todas essas coisas e usar todas essas coisas e construir uma segurança com a bolsinha da forma como ela é, foi quando eu me senti mais à vontade na minha vida, sabe? Você entender também que a ostomia, ela não deve ser uma limitação para nada disso. Ela não deve ser algo que te impeça de fazer, de viver a sua vida amorosa, mas que tem sim diferenças em ter uma bolsinha e não ter. Tem sim cuidados que você vai ter que tomar. Tem sim momentos em que você vai ter que dizer não, agora não, porque minha bolsinha vai vazar, porque minha bolsinha tá cheia. Espera, eu tenho que ir no banheiro antes. Tá descolando alguma coisa. Tem sim esses momentos. Então, só para dizer isso também, que não é também como se você fosse fazer e a bolsinha nem existe, sabe? Vão ter momentos em que você vai ter que sim entender, beleza, eu sou ostomizada e agora eu vou pôr esse limite aqui de não agora, vamos parar, não me sinto confortável assim, não quero assim. A nossa bolsinha, ela pode, em alguns momentos, ela não nos impede,
mas ela tem sim os seus cuidados, né? A gente tem que cuidar. E eu imagino que ninguém quer que a bolsa vaze ou descole, ou que a bolsa seja, tipo, rompida ali no momento, por causa que você não colocou esses limites. Então, entenda isso também, tá? Que você vai ter que ter uma comunicação aberta sobre esse assunto e realmente vai ter que falar quando você não estiver muito desconfortável assim. Mas a gente pode sim se sentir segura e eu espero que esse vídeo tenha servido como uma ajuda, um papo de amigas de uma pessoa que tem 24 anos e quer, tipo, deixar outras meninas novas, assim, seguras também, sabe? O nosso corpo é lindo, gente. Não importa a cicatriz, não importa a bolsinha lá. A gente é linda, sim. Tem pessoas que vão nos amar muito. Espero que vocês não se sintam tão inseguras assim. Mas realmente, no início vai ser estranho. Você vai se sentir seguro, você vai fazer de tudo pra esconder. Mas depois você vai percebendo que não precisa, sabe? Então espero que talvez o processo seja um pouquinho mais fácil para você depois de assistir esse vídeo, tá? E aí agora sim a gente finaliza todas as perguntas anônimas. Eu adorei fazer esse negócio mais sincerão assim, mais íntimo também. Então, com certeza vai ser um vídeo que eu vou trazer outras vezes aqui pro canal, até porque vocês gostaram. E aí na próxima semana a gente já se encontra com os novos conteúdos, tá? E eu quero agradecer novamente aos membros, dizer para vocês me seguirem em todas as redes sociais. Eu tô bem presente na outra rede lá, que parece que o nome é tipo TikTok, sabe? Acho que vocês vão saber qual é a rede. Me sigam lá também, porque tá tendo vários vídeos lá que eu não posto em nenhum outro lugar. E quero que vocês fiquem ligados mesmo por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Caso não tenha nenhuma novidade nesse meio tempo, é na próxima sexta-feira, tá? A gente se vê aqui no canal com novos vídeos sobre novos assuntos. Espero vocês aqui nos comentários para a gente conversar mais um pouco sobre esse assunto. Me conta a sua experiência se você também é ostomizado ou compartilhe esse vídeo com alguém que também usa bolsinha e pode precisar de todas as informações, tá bom, gente? Um beijo da Lori. Tchau! Até semana que vem!